E vocês sabem qual é o fundamento da escrita criativa? Vejo que ninguém sabe. Gente, a escrita criativa de uma história fictícia, o fundamento dela, ela se divide em cinco igual à gramática, tá? Temos a língua, que é definida pelo quê? A organização de trechos que passa uma mensagem. A próxima que é a mensagem. Para ter a língua, você tem que falar uma língua, tem que saber escrever ela, e você tem que saber escrever ela corretamente, para assim a mensagem ser captada pelo interlocutor. Mensagem é o quê? É o que o leitor consegue imaginar. Mensagem, gente, quando você lê, quando eu falo deserto, você escreve na mente de vocês a palavra deserto ou vocês imaginam o deserto? Você imagina. E essa é a mensagem. Mesmo que nós usemos palavras para escrever, a mensagem é que manda a imagem. Ela constrói a nossa imaginação. Independente de ser só palavras formadinhas por o que? Caligrafia, fonte, tanto faz. A mensagem chega para alguém. Eu falar alguma coisa, vocês imaginam. Não imaginam a palavra, vocês imaginam o objeto ou o significado dele. E tem gente que não imagina, tá? Tem autistas, mas aí é um problema que você tem que ser objetivo e não usar tanto. Como é que é o nome? Subjetivo. Não depender tanto de uma criatividade que uma pessoa precisa imaginar algo novo. Quando é uma coisa comum, o autista consegue imaginar. Não imaginar dentro da cabeça dele. Mas ele forma fora, na frente dos olhos dele. Mas eu não vou entrar nesse tópico porque é bem chato, tá? É diferente do comum e você tem que... Pra autista, que tem muito escritor autista, tá? Querendo ou não. É diferente a execução da mensagem. Eles são claros e objetivos quando escrevem. Eles vão direto ao ponto. Eles não param pra fazer metáfora, simbologia, subtexto, não param pra nada disso. Não sou autista, consigo imaginar. Pra você descobrir se tem algum grau assim, tá? Algum nível de autismo, imagina na mente de vocês uma maçã. Se vocês conseguem mudar a textura da maçã, é porque vocês não têm um grau muito alto de autismo. Mudem a textura da maçã, tentem imaginar que vocês morderam. Muito bem, se a maçã mudou de cor, tá de boa. Pra quem tá tendo dificuldade, talvez você esteja no espectro, tá? Porque isso se chama afantasia. A fantasia é um problema que os autistas têm, que é de imaginar algo dentro da cabeça deles. Eles conseguem anotar palavras que definem os objetos, mas eles não conseguem imaginar o objeto na mente deles. É bem diferente o pensamento. A fantasia, tá? Quem quiser saber um pouquinho mais, procura. É só colocar um A em cima do fantasia, tá? A fantasia. É quem não consegue imaginar. Imaginar é igual fantasia. Muito bem. Fora desse tópico, vamos continuar. Mensagem é esta, que é a imaginação. Produto de uma boa língua que passa uma mensagem correta para fazer imaginar, independente do contexto. E logo vemos o próximo elemento, tá? O próximo fundamento, que são pessoas. Pessoas são o quê? Personagens e o narrador. O narrador, ele muitas vezes transita, tá? Em saber tudo, mas ele não deixa de ser narrador, um personagem. Ele sabe da história, ele não vive fora daquela realidade. Mesmo que tu quebre a quarta, quinta parede, é independente disso, ele vai continuar sendo parte daquele universo, porque veio da mente de uma pessoa que tá escrevendo aquela história. Independente de ser o próprio autor como narrador. Porque você tá fazendo uma pessoa contando aquela história dentro daquela história. Então ainda é uma personagem. E personagens... Bom, eu não preciso nem dizer muito, né? Se vocês quiserem ver, tem uma live de personagens aí que eu falei. Eu falo a categoria de cada um e os tipos, além de alguns arquétipos e opções do próprio autor de colocar. Caso suspeitem, vão pro psicólogo. Porque
Espectro não significa muita coisa, mesmo que você faça parte ou suspeite. Vai pro especialista, sempre. A fantasia pode ser um problema pra escritor, tá? Porque aí dá realmente aquela dificuldade de imaginar cenas. Tenho 2 obras publicadas, tá? Destino Elementar na Nova Mania, Venante na Keniga. Pra quem não me conhece, pode, sei lá, conhecer de alguma forma sabendo que eu sou o top 1 na Keniga. Não que faça grande diferença na minha vida, mas eu sei que números afetam algumas pessoas. Se eu fosse falar mal das minhas obras, eu não estaria fazendo propaganda, né? Podem ler, não tem nenhum problema. Se você gosta de uma história parecida com Boku no Hero e Solo Leveling, Venante é pra você. Se você gosta de um Isekai com um mundo muito complexo, uma criação gigantesca, Destino Elementar pra você. Então tem essas 2 opções. Se você não gosta de clichê, talvez minhas obras não sejam também. É de gosto. Eu gosto de usar clichê pra quebrar eles mais tarde. É minha dica pra vocês. Tá, vou continuar aqui os fundamentos, tá? O próximo, depois dos personagens, que são pessoas, tá? Lembrando, os 3 primeiros fundamentos são língua, mensagem, pessoas. O próximo é a máquina. Quando eu falo máquina, o que vocês imaginam? Uma mão? Uma máquina? Um robô? Mecanismo? Uma máquina? Imaginando certo, professor. Vocês conhecem o Deus Ex Machina, não é? É quando o protagonista consegue lidar com aquele problema de última hora. Não é o narrador, não é o autor, não é a língua, não é a mensagem, não é nada além de enredo. É o enredo agindo por vontade própria. É a máquina. Ele é diferente do narrador. O narrador não consegue mudar a máquina. Ele pode falar sobre ela agindo. Que é o protagonista sobrevivendo ao ataque de 10 bandidos. Porque um raio caiu no meio e deixou todo mundo cego. É a máquina agindo. São ações dentro do mundo e do enredo programadas pelo próprio autor. Coisa que não pode ser mudada pelo narrador, personagem, pela mensagem, pela língua. É tudo programado. Essa é a máquina, é o enredo e o mundo, agindo por vontade própria. Deus Ex Machina é pra isso, tá? Tipo, essa desculpa aí. Mas eu quis mostrar que é fácil de entender dessa maneira. É por isso a nomeação dela, máquina. E agora pro final, tá? O último fundamento da escrita para uma história fictícia, pegar o leitor e fazer sentido sendo uma ficção, é o sentimento, o último fundamento. É a manifestação da emoção, o que influencia o leitor no final. É diferente da mensagem que nós entendemos e imaginamos. É aquilo que vem depois dela. É o último resultado. É o que é o resquício de uma obra. Termina aquela cena triste de um personagem morrendo querido. O leitor vai se sentir mal, porque uma pessoa importante morreu ali. Exato, aquela alegria de socar aquele filho da puta do caralho. É uma coisa que tá além de tudo isso. Tá além da língua, da mensagem, das pessoas, da máquina. É uma manifestação, a última manifestação. Entendendo os fundamentos, fica mais fácil de entender o que é que faz um autor ser um autor. É treinando esses 5 pontos que você vira um autor realmente digno de ser lembrado, de que tua obra valeu a pena. É quando você escreve certo, é quando você passa a tua mensagem pra frente, é quando teus personagens e narradores estão bem feitos, é quando a máquina ela não fica perceptível, a programação dela. É quando tudo tá bem estruturado e é quando mexe com o leitor que fica na memória dele. É isso que faz um bom autor. É isso que faz um bom escritor. E é isso que nós vamos treinar a vida toda para continuar alcançando ou alcançar. E não se preocupem, gente, é muito difícil alcançar tudo isso de forma razoável. Eu, por exemplo, eu treinei muito mais o quê? A máquina. E as pessoas agora eu tô treinando muito mais. Eu ainda falta muito pra mim
a respeito de mensagem, de sentimento. Mas é isso que tem que continuar treinando. Tu não pode deixar uma coisa sobressair. Tem que estar tudo parelho. Claro, se você deixar uma coisa sobressair, talvez seja o teu ponto principal como escritor. Mas tenta calibrar tudo, para que não fique tão bizarro. É aquele autor que só sabe fazer world building, não sabe escrever uma história. É aquele escritor que só sabe fazer personagem, mas não sabe dar desenvolvimento para eles. E perguntaram quanto tempo eu escrevo? Faz 5 anos, tá? Não tem muito tempo que eu escrevo. Mas é aquilo, eu tenho 5 anos escrevendo diariamente, sem pausa. É porque eu amo isso. E não porque eu tô fazendo pra agradar alguém ou me agradar. É porque eu realmente gosto. Eu gosto de fazer histórias. Conhecendo esses 5 fundamentos, né? Você sabe o que tem que treinar agora. Bom, me digam aí, qual é o ponto forte de vocês? Língua, mensagem, pessoas, máquina, sentimento.